Boa noite, estamos iniciando a live desta quinta-feira, dia 18 de novembro, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Começando com a doutora Alessandra Leme, já entrou aqui. Hoje nós vamos conversar com a doutora Alessandra Leme, que é a diretora do Departamento de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. E ela vai nos falar sobre a participação na COP26, Direito do Clima, um balanço da COP26. Eu já vou convidar, acho que ela até já pediu para participar, eu vou aceitar. Vamos ver se vai dar certo. Já combinei com ela qualquer coisa. Agora sim. Tudo bem, Ana? Boa noite. Deu certo, né? Funcionou, Tá funcionou. bem? Ouço perfeitamente. Me ouves também? Perfeito. Sim, Então tá tudo ótimo. ótimo. Maravilha. Viu que o Instagram funciona melhor para mim, não adianta. O WhatsApp é muito bom. Verdade. A conexão é mais estável. Bem-vinda, doutora Alessandra Lemen, diretora do Departamento de Direito Ambiental do IARGS. Muito legal te receber aqui hoje para a gente conversar desse tema tão importante para todos nós. E eu quero entender mais um pouquinho e vou ler o teu currículo, depois vou fazer aquela minha perguntinha básica que eu já fiz antes, mas eu vou iniciar a live com ela. Legal, vamos lá. Bom, doutora Alessandra Lemen, diretora do Departamento de Direito Ambiental do Instituto, sócia da Yuken Advocacia, advogada inscrita no Brasil e em Nova York, laureada pós-doutoral no programa Make Our Planet Great Again, da presidência da França, Centro Nacional de... não vou saber falar, ou Marseille Université. Doutora em Direito Internacional pela URGS, mestre em Direito Ambiental por Stanford e em Direito Internacional pela URGS. Rising Environmental Leaders Fellow pelo Stanford Woods Institute, especialista em negociação por Harvard e em Direito da Empresa e da Economia pela FGV. Vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, Rio Grande do Sul, e coordenadora do Grupo Temático de Mudanças Climáticas da Comissão. Também membro do Centro Internacional de Droit Comparé de l'Environnement da França, perdão pelo meu péssimo acento francês. Não, tá perfeito. Membro da Rede Científica da Union of Concerned Scientists dos Estados Unidos, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, pela CNPq, membro do Comitê Jurídico da Mensa Brasil e membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. Doutora Alessandra, eu já vou te passar a palavra. O balanço da COP 2026, pode ser resumido que nem foi um blá blá blá? Não, né? Na minha visão, não. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista que a Greta. Eu sei que essa fala que tu te referes foi uma fala da Greta ainda no início, na primeira semana de negociações. Eu acho que a gente deu alguns passos importantes, algumas coisas deixaram a desejar, mas a ideia hoje é a gente bater esse papinho sobre o que aconteceu na COP26 e também sobre o que não aconteceu na COP26, ou seja, que expectativas foram atendidas e enfim, frustrações ainda ficaram pelo caminho. Não necessariamente frustrações, mas que pontos ainda vão precisar ser trabalhados no futuro. Isso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, enfim, para o nosso público, que é essencialmente, né, de juristas, né, o IARGS é um instituto que congrega, como diz o nome, advogados. Um lembrete que eu acho que a gente precisa fazer para a gente calibrar as nossas expectativas com relação ao que é sucesso e ao que é fracasso, e o que é fracasso nas negociações do clima, são basicamente, primeiro, de que o direito internacional é um direito essencialmente voluntário, quer dizer, nós não temos um governo mundial, né? A gente precisa dos processos inerentes ao multilateralismo, que são, por definição, marcados por avanços e retrocessos, são eventualmente morosos, mais morosos do que a gente gostaria,
e especificamente na arquitetura do Acordo de Paris, que é o Acordo de 2015 que rege, que rege hoje a disciplina internacional das mudanças climáticas, isso é ainda mais acentuado, porque o Acordo de Paris ele ele tem uma arquitetura marcada pelo consenso. Então, esses documentos finais que são negociados, essa Cover Decision, que é um documento geral que é aprovado na última sessão, em geral, a última sessão sempre acaba sendo adiada, a COP é prevista para terminar na sexta-feira, vai acabar um dia depois, no sábado, dessa vez não foi diferente. Então, esse documento, que é a Cover Decision, ele precisa ser aprovado por consenso por quase 200 países. Porque o Acordo de Paris também tem esse mérito, né? Como ele tem essa arquitetura mais flexível, entre aspas, ele é um acordo que reúne praticamente todos os países. Mas então, todas as negociações precisam também, de alguma forma contemplar todos esses países, as expectativas, né? Então há ganhos e perdas, né, para todos os lados, e a gente pode imaginar o esforço diplomático imenso, né, que é o de construir nessas 2 semanas de negociações, um texto que seja de fato aceitável, para esse grupo considerável de países. Né? A negociação ela acontece palavra a palavra. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é essa, né? Quando a gente fala de documentos gerados em uma COP, a gente está falando de documentos sob os quais o trabalho de implementação vai se desenvolver. Então, a COP é importante para dar esses recados, digamos, que depois vão ser trabalhados pelos governos, com relação a questões que depois vão ser trabalhadas pelos governos nacionais, pelo setor privado, que teve uma participação muito expressiva nessa COP, pelos órgãos técnicos, enfim, todo o arcabouço, né, que integra o regime internacional das mudanças climáticas. Então, dito isso, eu acho que a gente conseguiu alguns avanços que sequer eram esperados na primeira semana. Né? O clima das negociações na primeira semana tinha um determinado tom com relação a alguns assuntos, em alguns se avançou, em outros se retrocedeu, mas isso é do jogo diplomático. Né? Claro. Outra coisa que eu queria dizer, antes de entrar nesses pontos mais substantivos, é que a COP26 foi uma COP marcada por uma série de problemas logísticos, evidentemente, foi a primeira COP da pandemia. E ela foi adiada, né? Ela era Exatamente. realizada em 2020 e veio para 2021. Exatamente. Ela deveria ter acontecido um ano atrás e até pouquíssimo tempo, até um mês ou 2 atrás, a gente sequer tinha plena certeza de que a COP ia acontecer presencialmente. Então, de certa forma, foi um pesadelo logístico, claro, para todos. Só isso já é uma negociação, né, doutora Alessandra? Exatamente, faz todo sentido esse comentário, porque o Reino Unido, como país anfitrião, precisou relaxar, inclusive, uma série de medidas sanitárias para parte dos delegados, principalmente dos países em desenvolvimento. Então, houve flexibilização de alguns requisitos de quarentena, houve aceitação de vacinas que normalmente não seriam aceitas para pessoas entrarem no Reino Unido, a Coronavac, por exemplo, que não seria aceita, excepcionalmente para delegados que fossem participar da COP, foi aceita. O Reino Unido, enfim, ensaiou, não sei até que ponto isso foi efetivado, mas ensaiou um movimento no sentido de disponibilizar vacinas, principalmente para delegados de países em desenvolvimento. E, enfim, tudo isso, de certa forma, atenuou um pouco as dificuldades, mas o fato é que houve, né, obstáculos muito consideráveis para a participação de delegados de países em desenvolvimento. Podia haver simultaneamente participação online, mas a gente sabe que a participação presencial e a participação online, enfim, especialmente quando se trata de negociações, né, de diplomacia, em que muitas das conversas são costuradas em corredores, enfim,
em paralelo. Então, realmente, né, a participação remota oferece dificuldades adicionais de participação para países que já têm, naturalmente, às vezes, dificuldades de participação no sistema multilateral. Mas, dito isso, com todas essas dificuldades, eu ainda assim avalio que houve uma participação muito importante da sociedade civil e do setor privado, que eu acho que é um ponto interessante Sim, de a gente houve um comentar. interesse, né? Há um interesse. Exatamente. Primeiro, eu chamo essa COP, de certa forma, de a COP dos CEOs. Né? A gente viu uma participação muito intensa do setor privado. Isso já acontecia em COPs anteriores. Muito, enfim, porque é importante para a reputação da empresa participar. Só que dessa vez, a percepção que eu tive é de que as empresas participaram baseadas em preocupações econômicas reais. Não só para dizer que participaram, né? Exatamente. Poder... A gente tem uma tendência ESG, que é uma tendência não só voluntária, mas também muito regulada, que Environmental, Social and Governance, né, que o ASG na sigla em português, Ambiental, Social e Governança. Existe já uma série de reportes obrigatórios que vão se tornar obrigatórios. A gente teve um recente pacote do Banco Central obrigando a divulgações, as instituições financeiras a fazerem divulgações climáticas. E a tendência é que esse ambiente se torne, de fato cada vez mais regulado. Então, coisas que antigamente eram voluntárias passam a ser questões vitais para as empresas, primeiro, por conta desse aumento na regulação, segundo, por questões reputacionais e questões de mercado, e terceiro, também por uma questão de aproveitamento de oportunidades de negócio. Enfim, e, evidentemente, o setor privado tem também preocupações muito concretas com relação às mudanças climáticas, no sentido de quantificação e mensuração de riscos climáticos, porque existem modelos de negócio que mais adiante podem não se sustentar. A gente já vê problemas de escassez hídrica que afetam os modelos produtivos. A gente vê as próprias condições de produção do agronegócio no Centro-Oeste, por exemplo, já sendo afetados pelas mudanças climáticas causadas pela degradação da Amazônia, e assim por diante. Então, a sensação que eu tive foi a de que nós tivemos o setor privado bastante engajado. Engajado no sentido de entender que o clima agora deve ser de fato considerado como uma questão muito real e muito concreta. Sim, diga. Antes de começar o assunto mesmo, colocar que a doutora Sulamita está mandando a saudação dela, saudando da doutora Alessandra e a todos que nos prestigiam. E está mandando uma boa noite, uma boa live. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Doutor Jorge Alberto destacando a presença, nos colocando aqui palminhas. Boa noite, doutora Sulamita. Boa noite, Jorge. Boa noite. Acho que são esses aqui que eu enxergo por enquanto. Se tu enxergar alguém, tu vai falando também. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Passa a palavra então para ti. Então tá ótimo. Com relação à participação da sociedade civil, então, como eu ia dizendo, a gente teve também, apesar de todos esses obstáculos, né, logísticos e relacionados à pandemia, eu avalio que a gente teve também uma participação muito importante. Por exemplo, nós tivemos a Chay Suruí, que é uma jovem liderança indígena brasileira, primeira da sua tribo a frequentar a faculdade de Direito. Ou seja, nossa colega, em breve, Sim. Que foi a única representante brasileira a falar na cerimônia de abertura. Agora, o que eu acho que deve realmente ser frisado
é que os espaços de participação da sociedade civil, pelo menos da sociedade civil brasileira, eles foram muito ampliados nessa COP. A gente teve uma situação um pouco insólita, talvez, que foi o fato de nós termos 2 estandes do Brasil na COP. Nós tínhamos o stand do governo federal e o Brazil Climate Action Hub, que é um stand da sociedade civil e que reuniu numa programação super extensa de 2 semanas, reuniu vários atores importantes, né, da sociedade civil brasileira, desde governadores até lideranças jovens, lideranças indígenas, juristas, governadores, enfim, nós tivemos uma série de atores relevantes tratando dos assuntos mais diversos ao longo dessa programação. E esse stand do Climate Hub, ele atraiu bastante atenção. Eu tive a oportunidade de palestrar em um dos dias. Enfim, a movimentação de pessoas era super intensa. Foi um pouco engraçado porque como o stand tinha sempre muita gente, as pessoas acabaram invadindo um pouco o stand vizinho, que era dos Emirados Árabes. Faltou espaço. O stand dos Emirados acabou virando uma espécie de lounge, né, do stand da sociedade civil. Mas, enfim, eu digo isso um pouco como anedota e um pouco para ilustrar realmente a participação realmente muito ampla, né, da sociedade civil brasileira. Foi realmente bonito de ver. Agora, com relação aos resultados da COP propriamente, eu acho que tem uma série de pontos que vale a pena destacar. Tem alguns assuntos que são muito técnicos, são muito densos. Eu vou tentar fazer algum esclarecimento preliminar aqui quando couber. Exato. Mas que a gente consiga assim compreender, né, doutora Alessandra? Eu estou dando uma olhadinha aqui no teu resumo. Tu começa a falar aqui nos fósseis. Mercado de carbono, desmatamento, financiamento. Ai, são tantos, né? São muitos temas e muitos níveis de discussão. Porque a gente tem as negociações oficiais acontecendo e a gente tem os espaços dos países, a gente tem os espaços das empresas. Então, enfim, é uma multiplicidade de coisas acontecendo nessas 2 semanas. Tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Agora, daquilo que a gente... deve ser muito legal, né? É muito bacana. De uma coisa assim. Deve ser muito legal. É muito bacana. Agora, do que eu consegui acompanhar presencialmente, do que eu acompanhei depois pela imprensa, enfim, pelos colegas que continuaram lá, então, justificando aquele meu otimismo inicial, eu acho que a gente conseguiu coisas importantes. Com relação a fósseis. Com relação a fósseis, a gente tem uma série de analistas dos resultados da COP, analistas e comentaristas, enfim, representantes de diversos atores, principalmente da sociedade civil, frustrados com o resultado da COP com relação a fósseis. Por quê? A gente tinha na minuta que foi apresentada na quarta-feira da segunda semana, nós tínhamos uma menção à eliminação de carvão mineral e à eliminação de subsídios a energias de fontes fósseis. Então, isso acabou sendo, obviamente, amplamente debatido com os países. E aos 48 do segundo tempo, nós tivemos, por uma iniciativa principalmente da Índia, no sentido de que o país não teria condições de fazer essa eliminação, ainda que gradual. Então, a linguagem acabou sendo um pouco suavizada, né, entre aspas, no sentido de que, em vez de eliminação, que seria o phase-out... A palavra. O phase-out, como eu disse, essas coisas são negociadas palavra a palavra. Nós ficamos com diminuição, que é o phase-down. E com relação a subsídios a fósseis, de eliminação total de subsídios, ainda que gradual,
nós passamos a um texto que fala em eliminação de subsídios ineficientes a fósseis, seja lá o que isso queira dizer. Então, enfim, se justifica a frustração porque nós tínhamos na metade da segunda semana, Sim, na quarta-feira, houve uma expectativa. um texto que era mais forte, evidentemente. Mas, por outro lado, eu ainda avalio esse resultado como um avanço, no sentido de que é a primeira vez que um documento final da COP, uma Cover Decision, fala especificamente em determinadas fontes. Como eu disse Sim. antes, por definição, esses documentos são mais amplos e mais genéricos, né, por conta da própria arquitetura, né, do Acordo de Paris, mas sempre se falava em redução de emissões, e nesta decisão da COP26 nós tivemos o documento apontando diretamente as causas do problema. Sim, uma coisa mais específica. Uma coisa mais específica, isso é inédito. Né? Então, eu acho que então, dá para ver o copo meio cheio nesse aspecto. Com relação a mercados de carbono, que, enfim, que é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência, principalmente Sim. porque talvez quem está nos assistindo, talvez tu te lembres, e quem nos assiste também, que o Brasil foi muito ativo em projetos de carbono na época do Protocolo de Quioto, que nós tínhamos o MDL, que era o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, existiu uma época ali, meados dos anos 2000, que nós tivemos aquele boom de projetos de carbono. Dos créditos de carbono, e aquilo ficou... Exatamente. O que acontece? O Protocolo de Quioto previa a geração de crédito sob o MDL em projetos até 2020, que era o fim do segundo período de compromisso. O sistema do Acordo de Paris mudou bastante as regras do jogo. E a partir de Paris, ou seja, nos últimos 6 anos, as COP vêm tentando negociar o livro de regras do artigo 6º, que é o artigo justamente do Acordo de Paris, que prevê esses novos mercados, né, em substituição aos mercados de Quioto. Depois de 6 anos, isso finalmente foi feito. Nós tínhamos uma relutância do Brasil, principalmente, com relação a um mecanismo chamado ajuste correspondente, ou que tem o objetivo de evitar dupla contagem. Quer dizer, se eu, Brasil, vou gerar créditos, e se eu vender esses créditos para aqueles, assim, de maneira muito simplificada, se eu vender esses créditos para que outro país abata das suas metas climáticas, eu, Brasil, obviamente, ou deveria ser óbvio, não posso usar essas mesmas metas para redução, eu não posso computar isso nas minhas próprias metas. Sim. Mas, enfim, por uma questão de interpretação da redação do artigo 6, nós, enfim, ficamos discutindo essa questão durante 6 anos, basicamente, mas finalmente conseguimos, até ao contrário das expectativas que se tinha na primeira semana, conseguimos fechar, então, o livro de regras para os mercados de carbono, que agora, finalmente, vão ter condições de... Enfim, eles ficaram esse tempo, de certa forma, em compasso de espera. Em suspenso, né? Pelo menos no mercado regulado, porque existem outros mercados, né, que são de natureza voluntária, que continuaram acontecendo, mas agora a gente, com uma regra do jogo que ainda carece de muitos detalhes para a implementação efetiva, a gente já tem um caminho pela frente. Então também é positivo esse resultado. Isso, ele obviamente que ele gera algumas críticas, como por exemplo, com relação ao aproveitamento dos créditos dos projetos sobre Quioto. Existem críticas no sentido de que o aproveitamento desses créditos seria uma forma de reduzir a ambição climática. Mas enfim, isso é uma decisão super, super técnica que acabou passando. Sim. E agora o grande desafio é, no momento da implementação, garantir que esses créditos tenham integridade, ou seja, que eles contribuam para as metas do Acordo de Paris e que não sejam, enfim, que eles não se prestem a subterfúgios para deixar de cumprir as metas. Perfeito. No cômputo geral, acho que foi um bom resultado. Com relação a desmatamento,
que é um assunto Sim. que nos diz respeito de forma muito direta, né? Como todos sabemos, nós, Brasil, temos a maior extensão, Maior. da floresta amazônica. Nós tivemos um acordo paralelo, que foi assinado em paralelo a esse documento principal que eu referi, a essa Cover Decision, que basicamente que teve uma boa adesão, uma boa adesão, um acordo paralelo que é uma espécie de coalition of the willing, quer dizer, aquilo que a gente não consegue trabalhar o consenso, trabalhar pela via do consenso para todos os quase 200 países, acabam sendo desenvolvidos em textos paralelos. E esse teve uma adesão muito significativa de países representando de 85% a 90% das florestas mundiais, que se comprometeram a eliminar e reverter o desmatamento até 2030. O Brasil é um dos signatários. O Brasil realmente investiu mais nessa COP, né? A gente tinha lá o stand do governo federal, era um dos maiores, enfim, o Brasil fez, enfim, a gente tem uma série ainda de inconsistências, obviamente, mas o Brasil fez alguns acenos para tentar demonstrar essa vontade, essa vontade de voltar a ser um player, a ser um ator importante nessas discussões. Então temos isso. Existe uma discussão quanto a se esse acordo cobre apenas o desmatamento ilegal. Na minha visão, enfim, o acordo não traz essa ressalva, ele fala de desmatamento em termos absolutos. Vamos ver como isso vai ser implementado. Isso e todos os outros assuntos, na verdade, né? Porque se existe uma grande questão relacionada às mudanças climáticas, é a implementação. A gente definitivamente precisa de meios de traduzir todos esses compromissos em ações concretas. Então, uma das coisas que trazer para a realidade, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem um momento, né, de negociações muito mais favorável do que a gente tinha anos atrás. Os Estados Unidos na presidência Trump, chegaram a se retirar do Acordo de Paris. Pois é. Voltaram com o Biden, então eu acho que a gente tem um momento geopolítico melhor, né, mais favorável para esse tipo de negociação. Agora, de fato, né, a gente precisa realmente traduzir essa corrida, né, por ambição climática. A gente tem uma série de países, uma série de empresas anunciando metas de net zero ou de neutralidade climática para 2040, 2050, enfim. Mas eu costumo dizer que, para mim, mais importante, claro que essa corrida por ambição ela é bem-vinda, porque até pouco tempo atrás a gente tinha um movimento, de certa forma, oposto, né? A gente tinha muita relutância, né, em assumir esses compromissos. Mas eu costumo dizer que mais importante do que saber quem tem a maior ambição para 2040, 2050, 2060, é saber que avanços concretos a gente vai conseguir implementar no caso de uma empresa no próximo ano fiscal, no caso de um país, enfim, que avanço a gente vai fazer deste ano para o ano seguinte em termos de cumprimento das nossas NDC. Então, de fato, este é um desafio importante, que eu acho que é o principal desafio, na verdade, que a gente tem nas nossas mãos com relação ao regime, né, internacional das mudanças climáticas. Ainda falando de ambição, uma coisa que eu acho que até foi pouco discutida, mas que eu acho super importante, no Acordo de Paris, a gente tinha um nível de ambição que foi expresso da seguinte forma: um aquecimento até 2100, enfim, que as ações que fossem tomadas, né, pelos signatários precisariam garantir que até 2100 a gente aqueça o planeta no máximo
aliás, bem abaixo de 2%, 2%, de 2 graus, aliás. 2 Então, graus, né? O nosso limiar era 2 graus, mas a linguagem do acordo era bem abaixo de, well below 2 graus. Tá. A ciência climática, através do IPCC, que é o órgão intergovernamental e de natureza científica que prepara os relatórios climáticos que informam todas essas decisões, foi, de certa forma, consagrada num nível de ambição mais explícito no documento, no Pacto de Glasgow. Dessa vez a gente não tem mais aquela linguagem mais solta de bem abaixo de 2 graus. Agora a gente reconhece que o objetivo é limitar o aquecimento a 1,5 graus. Pois que é uma coisa que já se sabia em 2015, mas assim, que não conseguiram colocar no acordo, no documento. Isso, então agora nós temos isso dito de forma muito explícita, né? Ou seja, já se reuniu condições políticas, né, para fazer essa declaração de ambição de forma muito clara. Eu também vislumbro isso como um passo bastante positivo. Agora, claro que trouxe, né, para diminuir, ficou uma coisa clara. Tem que ser 1,5 grau, né? 1,5 graus. Isso. Mas é difícil. De novo, né? As negociações da COP são importantes em termos de sinalização. O trabalho duro de implementação vem depois e ele é multinível, né? Ele acontece, enfim, como eu falei, no nível dos governos nacionais, dos governos subnacionais, da sociedade civil, que aliás, a sociedade civil, como eu disse, pressionou bastante por resultados, né? Antes da COP e durante a COP. Né? Exatamente. Uma outra coisa também que eu acho que interessa para nós advogados ou para nós juristas em geral foi o fato de que nós tivemos uma série de acordos setoriais que foram costurados paralelamente ao Acordo de Paris. Essas coalitions of the willing que eu referi, ou seja, se a gente não consegue juntar todos, vamos aos pouquinhos. Vamos fazer acordos com outras geometrias, juntando os atores que estejam dispostos efetivamente a assumir determinados compromissos. Então, é uma coisa que eu venho dizendo... Olha, temos aqui uma pensadora, acho que é um pensador, Morvan Karcher. Fico pensando, qual é o comprometimento real dos países e principalmente do setor privado para colocar metas para 2040? Então, as metas não são todas para 2040, para começar, né? Não são todas para 2040. A gente tem, por exemplo, a Índia com um compromisso de net zero anunciado também na COP para 2070. A gente tem uma coalizão de bancos... Alessandra, a gente tem que me dizer assim, para 2025, Então, daí a importância daquilo que eu vinha dizendo, a importância de ter metas intercalares. É claro que a gente precisa ter objetivos de longo prazo ambiciosos, mas a gente precisa também de metas intercalares e verificáveis para a gente avaliar, de fato o progresso à medida que se caminha, né? Ou seja, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente precisa ter meios de avaliar o progresso, porque, como dizia o Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos. Então... Bom, isso não tem outra alternativa, né? Infelizmente. Exatamente. Vou dar um oi para a doutora Ana Lúcia Piccoli, que está ingressando agora aqui na live. Bem-vinda, doutora. Boa noite. Bom, continuando. Aproveitar para tomar uma aguinha. Boa noite, Ana Lúcia. Toma aguinha. A gente ri, mas é um assunto bem pesado que a gente está conversando, né, doutora Alessandra? É difícil e é sério, uma coisa muito séria. E é isso que a gente vê, como é difícil implementar e como é difícil seguir, né? Porque a gente sempre fala assim, eu tenho que começar né, fazer aos pouquinhos. Mas se não vai para o grande também, né, para os países ou para as grandes empresas, nada flui, parece, nada vai adiante. É muito complicado mesmo. Eu comecei a trabalhar e pesquisar o direito do clima em 2004.
Então, eu digo que, enfim, na época era um assunto muito de nicho, mesmo na academia, era um assunto muito pouco pesquisado. O meu primeiro mestrado foi sobre créditos de carbono sob Kyoto, foi sobre MDL. E as fontes que a gente tinha para citar naquela época, isso foi entre 2004 e 2005, não existia fontes jurídicas, praticamente. Hoje, Claro. a gente vê um engajamento, primeiro, a gente vê um engajamento muito maior da opinião pública. É um assunto que ganhou as manchetes, talvez pelos motivos errados, né? Porque a gente a gente não avançou com a velocidade que deveria. E no direito, esse é outro ponto interessante que eu observei na COP. Nós tivemos uma participação muito intensa de juristas buscando soluções regulatórias, soluções judiciais. Nós tivemos um painel de juízes, nós tivemos diversos painéis de advogados discutindo litigância climática, por exemplo, como instrumento de governança ou como forma de compelir o setor público e o setor privado a ou assumir compromissos mais ambiciosos ou a cumprir, de fato, os compromissos que foram assumidos. Então, eu achei que foi uma COP, por comparação a outros eventos anteriores, em que nós, profissionais do direito, tivemos uma participação mais central, talvez. Algumas dessas discussões foram trazidas para dentro da Blue Zone, a gente sempre teve muitas discussões paralelas em universidades, enfim, isso continuou acontecendo, mas a gente teve discussões jurídicas muito importantes acontecendo dentro da Blue Zone, que é a zona restrita aos delegados. Então, sempre que alguém pergunta o que o direito e o clima têm a ver, tem muito a ver, né? Primeiro que a negociação... Tudo a ver. Primeiro que a negociação de textos de acordos internacionais basicamente são documentos jurídicos. Legais, né? Exatamente. Jurídicos. Exatamente. E sob o ponto de vista de avanços regulatórios e da concretização, efetivamente, dessas metas que a gente tem, eu tenho certeza que o direito tem um papel muito importante. Então, acho que isso foi também um movimento interessante de se ver na COP. Sim, foi evoluindo também, né? Essa maneira de se enxergar, de se visualizar o direito do clima. Aliás, o clima entrando no direito, alguma coisa assim, né? De juntar os dois. Eu defendo que existe um direito do clima autônomo. Claro que ele ainda é muito tratado. Isso, ele ainda é muito tratado sob o ponto de com o instrumental do direito ambiental, o que de certa forma até faz sentido, que é o que, enfim, são conceitos com os quais a nossa comunidade jurídica tem mais familiaridade. Sim. Mas tem especificidades com relação ao clima que eu acho que justificam, né, que eles sejam um domínio específico. Sim, que ele seja um novo ramo do direito. Isso. Um dos pontos que eu acho que é muito importante é com relação à ciência. Né? O direito do clima ele tem uma fundamentação científica muito forte. E uma das tarefas, né, dos advogados de clima é justamente a de garantir que essa ciência seja traduzida, né, para os demais operadores, para os magistrados, enfim, de uma maneira que faça sentido e passe efetivamente a informar as decisões judiciais. A gente teve alguns movimentos do judiciário brasileiro nesse sentido. Né? Nós tivemos recentemente o lançamento do projeto Jus Clima 2030, que faz um mapeamento de casos especificamente climáticos, né, no Brasil. Já existiam iniciativas semelhantes em outros países, essa é específica para o Brasil, e é uma iniciativa do CNJ, ou seja, ela tem esse caráter, né, institucional, e também uma portaria recente, né, que determina que os juízes, ao julgarem questões ambientais, devem considerar, claro que não vai dizer como julgar, né, mas que devem levar em consideração os impactos climáticos daquelas questões.
Nós também temos outros reflexos que são muito específicos para a nossa profissão, cada vez mais específicos e cada vez mais concretos. Ou Cada seja, vez a gente tem clima, mais por exemplo. vão se especificando, a gente tem que ir se especializando cada vez mais. Exatamente, a gente tem uma série já de normas contemplando aspectos climáticos em processo de licenciamento ambiental. Então, existe uma tendência de que a gente tenha clima cada vez mais como uma condicionante específica de processos de licenciamento, que são, evidentemente, uma questão absolutamente concreta. Enfim, eu prevejo que o direito do clima se robusteça cada vez mais por conta, claro, como reflexo, né, desses movimentos internacionais, como um reflexo desse novo despertar do mercado por ESG, enfim, é multifatorial. Mas eu vejo que esse é um caminho enfim, é um caminho sem volta, né? É um caminho, ele é lento, ele tem avanços e retrocessos, como as próprias negociações, mas eu acho que a tendência é que isso se reforce. Cada vez mais as pessoas vão se importar com o clima e a gente tem que ficar, né? Como é que se diz? Antenado para esse assunto. Exatamente. Tem que ficar ligado mesmo nesse tema, porque é a nossa sobrevivência, né? No planeta, doutora. Exatamente. Agora, falando de temas que tiveram... Por falar em sobrevivência, agora para falar de temas que tiveram um desfecho um pouco frustrante, um pouco... Não, eu tô subestimando o impacto disso. Que tiveram um desfecho imperfeito nas negociações. Eu acho que quem saiu com muito pouco da COP26 foram os países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Por exemplo, os pequenos países insulares, que correm o risco de desaparecer, né, por conta da elevação do nível dos oceanos. Então, se discutiu muito um mecanismo chamado de perdas e danos, em que as nações mais ricas e de industrialização antiga, e que em geral foram os grandes causadores, né, dos problemas climáticos, justamente porque de industrialização mais antiga, então no acumulado, né, das emissões eles têm uma parcela muito, muito importante e também mais condições financeiras, evidentemente, de auxiliar. Então se discutiu esse mecanismo de perdas e danos, que era justamente a previsão de aportes financeiros para compensar os prejuízos, né, havidos pelas nações mais vulneráveis. Isso acabou enfrentando bastante resistência da União Europeia, dos Estados Unidos, e isso acabou não avançando. Eu dei uma entrevista logo depois da COP e me perguntaram sobre protestos e manifestações que sempre acontecem de forma abundante, né, dentro, fora da COP, são em geral muito criativos, alguns com elementos bem teatrais. Chamam bastante atenção. Isso, mas de todos esses, eu diria que talvez o que mais me tocou, eu falei sobre isso com colegas na OAB hoje, foi o pronunciamento do ministro de Meio Ambiente de Tuvalu, que é um desses pequenos países insulares que corre o risco de desaparecer. Basicamente, ele montou um pódio com microfone no meio do oceano, e fez a fala dele deste pódio, de terno e gravata, com água pelos joelhos, para demonstrar o quão... Para o mundo enxergar o que vai acontecer com o país dele. O recado deles é basicamente que a atual geração de crianças do país vai ser a última a crescer lá, se a gente continuar nesse ritmo. Isso. Então, para mim, foi super tocante, assim, foi muito impactante. Muito? Foi muito impactante e de fato, infelizmente, eu acho que os países, nessa discussão, eles saíram com muito pouco. Um silver lining, digamos, um ponto positivo, talvez, nesse sentido, foi o de que, voltando um pouco para os mercados de carbono,
foi Sim. estabelecido um mecanismo chamado de share of proceeds, quer dizer, um percentual de 5% das transações das transações com Serão créditos negociadas, sim. que vai ser destinado justamente para isso, né, para adaptação e para perdas e danos. A questão é saber se a gente vai ter tempo, né, para isso, porque na verdade o ciclo de maturação desses projetos é muito longo. São projetos extremamente complexos e a gente tem pressa, né? A gente de fato tem pouco tempo para reverter os problemas climáticos que nos assolam. Depois que um país desapareceu, o que adianta pagar perdas e danos, né? Não, já terminou. É difícil, né? O problema das mudanças climáticas ele é chamado de super wicked problem, né? Um problema que é um problema por vários motivos, mas principalmente porque ele é sensível ao tempo. Quanto mais demoramos a agir, mais o problema se agrava. E outro problema que torna as questões climáticas um super wicked problem também são o fato de que os países que causaram o problema, né, claro que tem países em desenvolvimento que hoje têm uma parcela muito importante, né, das emissões, mas os países que historicamente causaram o problema e que seriam os países que têm mais condições de resolvê-lo, têm poucos incentivos para isso, né? Então é bastante complexo. Vou aproveitar para destacar a fala da doutora Sulamita, que está lhe mandando os parabéns, dizendo que é um tema importantíssimo, exposto com maestria. Olha, muito obrigada. Verdade. Dá um alô também para a doutora Marisa, para o doutor desembargador Marco Aurélio, que estão nos assistindo, entrando agora também na live. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Bom, falamos então dos países que vão ser mais prejudicados, serão os menores. Os maiores, como o Brasil, como tem mais, né, como é que se diz, mais potencial ambiental, digamos assim, eles não serão prejudicados, mas poderão ser penalizados por prejudicar os outros nessas perdas e danos, alguma coisa nessa questão, doutora Alessandra? Vamos ver se eu entendi isso aí direito. Então, nas perdas e danos, não necessariamente, mas eu vejo o Brasil como um país com grande potencial para ser um protagonista na migração para uma economia de baixo carbono. A gente tem todas as condições para isso, e eu acho que a gente realmente precisa de uma visão sistêmica para como de fato a gente vai fazer isso, porque enfim, são oportunidades importantes que são perdidas, falando especificamente em termos da posição econômica e geopolítica do Brasil, e a gente precisa também contribuir efetivamente para não ser parte do problema, né, em termos de ambição climática. Então, de novo, né, o Brasil tem muito potencial, mas ele precisa de fato fazer isso abordar as questões climáticas de forma coordenada. A gente tem uma NDC que, enfim, vocês devem ter visto, a NDC é uma nova NDC que tem problemas, né? Ela tem um nível de ambição menor efetivamente menor do que a NDC que tinha sido apresentada 5 anos antes, o que é vedado, né, pelo Acordo de Paris. Nós temos uma política nacional de mudanças climáticas que é de 2009, que é uma política muito programática. Enfim, a gente precisa agora efetivamente de instrumentos. A gente precisa realmente mobilizar de forma efetiva todos os instrumentos de política climática que estão à disposição do governo. E a gente precisa evidentemente mobilizar o setor privado. Já que a gente está falando de implementação e do papel do Brasil, tem um ponto que eu acho muito importante também, que, enfim, teve avanços e retrocessos na COP, que é o tema do financiamento climático.
A gente teve, lá em 2009, na COP que aconteceu em Copenhague, se definiu um montante de 100 bilhões de dólares anuais para financiamento climático. Claro, financiamento climático primeiro que a gente precisa discutir o que conta como financiamento climático e o que não conta. Sim. O fato é que a gente nunca chegou a aportar a integralidade desses 100 bilhões e hoje, na COP26, se chegou à conclusão de que esse valor precisa ser revisto, porque, enfim, é um valor lá de 2009, se determinou que até 2024 esse valor vai ser revisto para, enfim, passar a ser mobilizado a partir de 2025. O que aconteceu de interessante envolvendo o setor privado foi um anúncio da Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que é basicamente uma aliança das instituições financeiras que se comprometeram com o Net Zero, né, que é o zero líquido para 2050. E fizeram um anúncio super impactante de que poderiam mobilizar recursos de 130 trilhões de dólares para a descarbonização da economia. Então, um anúncio super impactante. Mas, olhando mais de perto, a gente vê que esses 130 trilhões correspondem aos ativos totais. Aos ativos totais do portfólio dessas instituições financeiras, ou seja, são ativos que não serão, evidentemente, todos canalizados para a descarbonização da economia. De qualquer maneira, outra tendência que eu vejo é justamente uma tendência de escrutínio maior sobre o setor financeiro e, por conta disso e de vários outros fatores, também uma tendência de mobilização maior do setor financeiro. Então, realmente, a gente sabe que sem redirecionar recursos financeiros, né, para projetos... Para que haja essa efetiva melhora, não há como. Isso, para a transição energética, enfim, para novas tecnologias. A gente depende essencialmente disso se a gente quiser resolver os problemas climáticos. Doutora Alessandra, e eu estava dando uma revisadinha aqui, e dos transportes, isso envolve mais o setor privado ou mais o setor público? Então, os transportes foram uma daquelas coalizões. Trocar, né? Isso, uma daquelas coalizões paralelas que eu comentei, que tem governos, tem governos nacionais, tem montadoras, tem instituições financeiras privadas, enfim, é uma com o objetivo de eliminar até 2035 os motores a combustão. Ou seja, a gente tem... Esse é mais próximo, 2035 já é um pouquinho mesmo. Pois é, no 2035 nos principais mercados, 2040 nos demais. E essa coalizão, de novo, né, são aqueles temas que não conseguem ser tratados por consenso, são tratados por alguns atores interessados no tema. Essa coalizão representava, na última contagem que eu vi de adesões, 31% do mercado automobilístico. Mas existem avaliações no sentido de que mesmo aquelas grandes montadoras que não assinaram vão ser impactadas por esses compromissos de alguma maneira, porque, enfim, a tendência, né, essa migração dos motores a combustão para que a gente tenha mais, para que a gente tenha carros elétricos. Então, isso é uma, para mim, pelo menos, parece ser uma coisa mais concreta, tá? Assim, se visualiza uma concretização. Não sei se total, mas quem sabe uma melhora na emissão, né, de carbono. Exatamente. Sei lá, e o que emitem mais, já nem sei se é só carbono, CO2. Então, os gases de efeito estufa são vários, né? Mas eles são traduzidos em toneladas de CO2 equivalente para efeitos de padronização, né? de contagem. Aliás, por falar em gás de efeito estufa... Eu acho que tu te lembrou dessa mesma coisa que eu quero saber... Como é? O arroto do boi? Isso aí, exatamente. Outro dos assuntos tratados num documento, numa declaração paralela foi o metano, de novo com participação, com adesão do Brasil. Nós tivemos para o metano compromisso de mais de 100 países, representando mais ou menos metade das emissões globais de metano.
e o compromisso de reduzir as emissões em até 30% até 2030, por comparação às emissões de 2020. O metano enfim, é um gás de efeito estufa que tem um potencial de aquecimento maior, né, do que o CO2. Então, o metano é uma maneira relativamente mais rápida, talvez, de abordar o problema. Nesse ponto, a gente não pode escolher. A gente precisa de tudo um pouco e agora. Né? Sim, mas o metano, sim. mas realmente o metano é um ponto que pode ajudar bastante no cumprimento das metas, tanto brasileiras quanto globais. Tá, e o que vai se fazer, doutora Alessandra? Eliminar todos os boizinhos? Não, a gente está falando de uma redução de 30%. Mas existem formas, né? Existem formas de... vários dos projetos de MDL de Kyoto, por exemplo, eram projetos de biodigestores, né? Que basicamente captavam o metano que era emitido pelo gado, criado, né, de forma intensiva, né, confinado, enfim, transformavam isso em CO2, que, como eu disse, ainda é um gás de efeito estufa, mas que tem um potencial de aquecimento menor do que o metano. Mas, enfim, a gente precisa de tecnologia, né, de fato. A gente precisa de muito trabalho técnico, muita tecnologia, e isso envolve tudo aquilo que a gente conversou até agora. Envolve finanças, envolve financiamento. Boa vontade. Isso, é verdade. Vou ler o comentário do Morton novamente, que ele fez um novo comentário, e aí te passo a palavra para a gente já finalizar, que faltam 4 minutinhos para as 9 horas. Passou rápido. Passou rápido, claro, é muito assunto. Bom, ele fala então, o mundo é capitalista de uma forma geral e, ao invés de focar no problema, criam formas de compensar financeiramente pelo dano gerado. Não vejo um interesse real na mudança em certas situações. É difícil mudar. Em certas situações não tem mesmo, em outras tem. Não tem, em certas, por exemplo, a maior delegação que nós tivemos, a maior delegação entre aspas, informal, foi a dos fósseis, né, basicamente de empresas de petróleo e gás, que não necessariamente têm interesse, né, na transição energética, porque o negócio deles enfim, fósseis. Né? Eles vivem daquilo ali, É isso, mas, enfim, como qualquer transição, qualquer revolução industrial, qualquer mudança de paradigma produtivo, a gente sempre vai ter ganhadores e perdedores, e obviamente que os perdedores vão lutar para não perder. Exatamente. Vão tentar. Exatamente. Mas, infelizmente, quando não tem mais uma recuperação, a pessoa tem que ser indenizada, tá certo? É assim que funciona também, né? Pelo menos alguma compensação tem que ter pelos danos sofridos. Aí o direito também tem um papel importante, né? De novo. Exato, até para quantificar o que aconteceu, né? Como é que vai ser beneficiado aquele dano que não tem mais retorno, porque o que dá para retornar, o que ainda dá para contornar, o melhor é que seja feito assim, né? Para todo mundo, para o planeta. Isso aí. Mas então, balanço geral. Também, o balanço geral, vamos lá. O balanço geral dos principais pontos era esse, né? Eu continuo vendo o copo meio cheio. Eu tinha expectativas talvez mais baixas, né? Baixas para essa COP. Como eu disse, a primeira semana de negociações não parecia, não exatamente, né? Mas também a gente precisa considerar também o contexto de anormalidade, né, das negociações climáticas nos últimos tempos. Por exemplo, isso vem desde antes da pandemia, na verdade, porque em 2019 nós tínhamos a COP25 que deveria ter acontecido no Brasil. O Brasil abriu mão de sediar. O Chile abraçou de última hora, nós tivemos aqueles protestos todos naquela época. Se concluiu que não tinha condições de a COP ser realizada lá por questões de segurança pública. Faltando 5 semanas para a realização, a COP foi transferida para a Espanha. Né? Então esses percalços, né, já vinham desde antes da pandemia.
tivemos aquele adiamento da COP26, que deveria ter acontecido em 2020. Então, considerando todas essas dificuldades, ainda acho que no cômputo geral a gente tem razões para se frustrar, mas a gente também tem razões para ser otimista. Vamos ser otimistas, vamos ter esperança. A gente tem que ter esperança no futuro, esperança que vai melhorar, não só piorar. Não, eu sou muito contra discursos apocalípticos, né? Porque o discurso apocalíptico ele acaba induzindo a inação. Tá? Se não tem mais chance, né? Não tem mais o que fazer. Exatamente. É verdade. Aí tu te senta e chora, não tem o que fazer, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter esperança, tem que lutar, sim. Vamos adiante. Precisa sem ter blá, blá, né, doutora Alessandra? Sem exatamente, blá, blá, vamos exatamente. Então, enfim, precisa de senso de urgência, mas a gente também não pode se entregar à desesperança. Sim, exatamente. Não vamos... Exato. Desesperança, não podemos. Boa palavra, gostei dessa finalização. Bom, eu tenho que falar, olha só, já ia me esquecendo, da próxima live, convidar todo mundo para a próxima terça, dia 23. Quem vai falar é a doutora Renata Viola Vives, psicóloga. Ela vai falar sobre o lançamento do livro Ensaio sobre Reprodução Assistida, Parentalidade e Adoção. A mediação vai ser feita pela Terezinha Tarstano e seremos todos vocês lá. Que mais? Acho que é isso aí só. Não, eu tenho que falar só um pouquinho, doutora Alessandra, perdão que eu não anotei aqui. Tenho que dizer que nós já temos 802 inscritos no canal do YouTube, 544 no Twitter, 3.174 no Instagram, olha só, e 3.235 no Facebook. Então o IAGS cada vez se renovando mais nas redes sociais, através, né, da pandemia veio essa parte legal que foi a modernização, a digitalização do Instituto e assim a gente segue. Agradecer então mais uma vez a tua presença, a tua participação. Já fica aqui o convite para uma próxima live para a gente debater mais sobre esse direito do clima, direito ambiental, um pouquinho de tudo para a gente ter esperança. Maravilha. Novamente a palavra, estão te mandando aqui muitos parabéns. Obrigada, muito obrigada pelo convite, por me receberem novamente. O Morvan, todo mundo aqui mandando os parabéns. Legal, muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui no nosso IARGS. Eu digo que essas lives semanais já se tornaram uma tradição, né? Como tu disseste, começaram na pandemia e enfim, o nosso IARGS aí produzindo muito conteúdo de qualidade. Conteúdo jurídico. Isso, exatamente. Então, esperamos que a gente siga assim por bastante tempo. Obrigada de novo. Obrigada de novo por me receberem e ao pessoal que nos assistiu. Valeu, um abraço para todo mundo. Vou finalizar então aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.